Olá, seja bem-vindo a mais um vlog neste canal, o primeiro de 2024. Hoje é dia 2 de janeiro e estamos começando aí mais um vlog de leitura. Vou mostrar para vocês aí a semana, né, de leituras, os livros que eu estou começando nesse novo ano. Estou empolgadíssima para começar livros novos, pensar aí as leituras que vou fazer esse ano. Eu já comecei aí a minha primeiríssima leitura do ano, que é o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Eu escolhi esse livro aqui para iniciar o ano, né? E a ideia é tipo, que esse seja o primeiro livro que eu leia no dia 1º de janeiro, e não necessariamente o primeiro livro que eu vou concluir, né, no ano. Dificilmente vai ser, inclusive. E assim, esse aqui é um livro que eu tenho muita certeza que eu vou gostar bastante, sabe? Porque eu já vi vários trechos desse livro. Eu gosto muito do Pessoa, né? Das poucas coisas que eu sei sobre o escritor, e tô muito curiosa aí pra conhecer um pouco mais, entender um pouco mais do autor através dessa obra aqui. Eu li bem pouquinho, né? Eu li a introdução do livro e as primeiras páginas. Inclusive, eu li as primeiras páginas e fiquei com a sensação de que eu tava lendo muito rápido e não tinha entendido direito ali o que estava acontecendo, sabe? E não é um livro fácil de ler, eu acho que já deu pra perceber isso ali logo no início, porque o que acontece? Esse livro foi publicado aí, baseado em vários textos que o Pessoa escreveu, né? Vários fragmentos de texto ali, foi organizado dessa forma, mas o livro tá incompleto, né? Tanto que aqui no início, na primeira página, tem uma legenda aqui, né, mostrando alguns símbolos que vão aparecer ao longo da leitura, e aí são símbolos que mostram espaços que foram deixados em branco pelo autor, hipóteses de leitura, então tem essas interferências ali, né, de quem fez a edição, palavras ilegíveis ali do texto dele e conjectura adicional pelo editor. Então, assim, tem várias coisas aqui nesse texto que estão incompletas, né. Eu li a introdução e as páginas iniciais ali, e gostei bastante. Eu acho que vai ser um livro que vai demandar um pouco mais, tanto que tudo que eu tinha lido ontem eu parei pra reler hoje, e aí dessa vez eu peguei um marca-texto e uma lapiseira pra poder ir lendo com mais calma. Inclusive, fica a dica, eu acho que isso é uma coisa que me ajuda muito quando eu tô com essa sensação de que eu tô muito dispersa com a leitura. Se eu pego alguma coisa pra anotar, pra poder ir grifando enquanto eu estou lendo, isso me ajuda a focar mais e prestar mais atenção no livro. E realmente ajudou, assim, eu acho que parece que ontem eu não li nada. Aí hoje eu li de novo algumas páginas, nem terminei a mesma coisa que eu tinha lido ontem, e já clareou muito mais as coisas, assim, já entendi melhor o que tava ali. E eu acho que isso também tá relacionado aí à questão de ser um livro meio desafiante, assim, enfim. Mas acredito que vai ser muito marcante, então tá aqui, primeira leitura do ano. Essa edição aqui da Todavia, que tem esse projeto gráfico maravilhoso, né, que tá escrito aqui, né, Pessoa, se você for ler assim, e tá aqui, né, meio que formando o rosto, né, dele, os olhos aqui, o bigode, a boca, enfim. Acho muito lindo. Inclusive, quero outro livro que eles já têm nesse mesmo projeto, né. Mas esse livro aqui tá com a organização e introdução do Jerônimo Pizarro, que é aí um editor responsável por várias outras obras do Pessoa. E também tem um pós-fácio do Thiago Ferro, que é um escritor e editor brasileiro, que também é colaborador aí de várias revistas como a Piauí, a Cult, a Suplemento Pernambuco, enfim. Temos esses textos extras aqui nessa edição da Todavia, e à medida que eu for lendo aí essa semana, eu vou mostrando um pouquinho mais desse livro pra vocês. Daí, outra leitura que eu já comecei também foi o livro que eu abri, que eu tirei aí do pacotinho de janeiro. Para quem não viu sobre o desafio do livro surpresa, eu comentei sobre isso no vídeo de metas literárias, então vou deixar linkado aqui para quem quiser assistir, mas basicamente cada mês tem um livro aí surpresa dentro desses pacotinhos para fazer a leitura. E daí o livro que saiu de janeiro foi A Mulher Calada, da Janet Malcolm, que é aí, tem como subtítulo, né, Sylvia Plath, Ted Hughes e os limites da biografia. Essa edição aqui, né, foi publicada pela Companhia de Bolsos, pelo selo aí Jornalismo Literário, e tem tradução do Sérgio Flaxman
e tem um pós-fácil da própria autora aqui no final do livro. Eu tenho esse livro aqui desde 2021 na minha estante e tá parado desde então, porque o que aconteceu? Eu comprei esse livro aqui achando que era um outro livro da autora, que é O Jornalista e o Assassino. Ela é uma jornalista, né? E ela tem vários livros conhecidos e era esse que mais me interessava, era um livro que na época estava esgotado, eu não sei como está hoje. E daí eu comprei esse aqui na empolgação achando que era ele, porque a capa é bem parecida, tipo assim, tem a mesma... uma diagramação muito parecida aqui, né, nesse início. E aí quando chegou eu falei, comprei o livro errado. E daí ficou aqui na minha estante desde então, porque esse aqui não era um livro que me interessava tanto na época, enfim, nunca ouvi falar tanto sobre ele. E daí veio parar aí no saquinho, no livro surpresa de janeiro. Então agora eu estou lendo e, gente, eu estou amando. A escrita da autora é muito boa, mas muito boa mesmo, assim. Já me pegou ali logo de cara nas primeiras páginas e não achei que eu fosse me interessar, assim, tanto pelo assunto, porque, assim, conheço a Silvia Plath, né, tipo, sei quem é a poeta e tudo, mas não tive contato ainda com as obras dela. E eu tinha isso, assim, de que talvez eu só fosse me interessar mais por esse livro quando lesse algo dela. Mas, assim, tô adorando isso aqui, tô adorando mesmo. Aqui nesse livro, a Janet vai trazer aí algumas reflexões sobre a produção de biografias, baseando aí nas biografias da Silvia Plath. Daí ela vai citar aí algumas dessas principais biografias e falar algumas coisas sobre ela. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a Sylvia Plath é uma poeta estadunidense e ela é muito conhecida aí pela forma como ela morreu, né? Que ela se suicidou, enfiando a cabeça dentro de um forno, né? E, enfim, são circunstâncias muito esquisitas ali, né, tudo que aconteceu, e tem toda essa história a respeito dela. E uma das coisas que eu não sabia, que eu descobri lendo a sinopse do livro, é que ela se suicidou um pouco depois de ter se separado do marido dela, né, que é esse Ted Hughes, que também é um escritor. Esse contexto eu não sabia, né, da história da vida dela, e a autora começa contando isso aqui também no livro, porque o que aconteceu? Ele tinha traído ela, né? E aí, um tempo depois, ocorreu esse suicídio. No fim das contas, isso ficou marcado ali como a motivação dela, enfim. Tem toda essa questão ali ao redor da história dela. E daí a autora começa mostrando aqui que o ex-marido dela, né, fez a publicação dos diários dela. E ali no prefácio ele conta que ele chegou a destruir uma parte desses diários porque ele não queria que os filhos tivessem contato com aquele texto ali. E aí ela traz algumas questões, né, a respeito dessa afirmação dele. E aí depois vai comentar aí sobre uma das biografias que ela leu, que traz uma perspectiva um pouco diferente ali da Sylvia Plath, que tenta desmontar, né, um pouco dessa narrativa, dessa fantasia que se construiu dela ter sido a pessoa boazinha ali da história e o Ted Hughes ter sido meio que o vilão, enfim. Não sei aonde que a autora vai chegar com essas reflexões todas, mas enfim, tô gostando muito. Eu acho que ela traz algumas questões aqui bem interessantes sobre a biografia, porque não sei se vocês têm costume de ler biografia. Eu particularmente não é um gênero que eu leio muito, e as que eu li, algumas eu gostei muito, algumas eu gostei muito e outras eu tive algumas questões assim, achei que o próprio biógrafo interferiu bastante na coisa, enfim, eu acho que é um tipo de gênero que é muito difícil, né, de ler, de avaliar, enfim, de interpretar tudo aquilo ali. E uma das coisas que ela fala aqui, que eu achei super interessante esse trecho, queria ler pra vocês, que ela fala sobre a questão dessas pessoas públicas, né, que a partir do momento em que elas estão nesse lugar, é muito fácil, né, que tudo ali seja interessante para as pessoas, né. Como sabe, todo aquele que já tem ouvido falar da vida alheia, ninguém é dono dos fatos de sua vida. Esse direito de propriedade nos escapa quando nascemos, no momento em que começamos a ser observados. Os órgãos de divulgação que proliferam em nosso tempo são apenas uma extensão e uma amplificação da bisbilhotice fundamental e incorrigível da nossa sociedade. Ou seja, somos baseados em fofoca. Basta alguém querer para a nossa vida passar a ser da conta de todo mundo. O conceito de privacidade não é mais que uma espécie de biombo destinado a esconder que ela é praticamente impossível no universo social. Em todo conflito entre o direito inviolável do público de ser divertido e um desejo individual de ser deixado em paz, o público quase sempre leva a melhor.
Então ela meio que falando sobre essa questão, né, de ter essa privacidade. Eu acho que aqui nesse trecho ela tava comentando bastante sobre como que as coisas foram difíceis aí pro Ted depois da morte dela, porque qualquer coisa que ele quisesse corrigir ali a respeito, né, do casamento deles, ele perdeu essa oportunidade. E ele ficou conhecido como esse cara, né, que traiu ela, enfim. E daí um outro trecho que ela cita aqui, falando dessa questão da biografia, né, que o biógrafo é apresentado quase como uma espécie de benfeitor, sacrifica anos de sua vida no trabalho, passa horas intermináveis consultando arquivos e bibliotecas, entrevistando pacientemente cada testemunha. Não há nada que se disponha a fazer, e quanto mais o livro refletir sua operosidade, mais o leitor acreditará estar vivenciando uma elevada experiência literária e não simplesmente ouvindo mexericos de bastidores e lendo a correspondência alheia. De fato, né, quando a biografia é bem escrita, as pessoas tendem a gostar mais, a enxergar aquilo ali com uma veracidade maior, né? Independente do que está sendo dito e qual que é a fonte daquela pessoa. Raramente se leva em conta a natureza transgressiva da biografia, mas ela é a única explicação possível para a popularidade do gênero. A incrível tolerância do leitor, que ele não estenderia a um romance mal escrito como a maior parte das biografias, só faz sentido se for entendida como uma espécie de cumplicidade entre ele e o biógrafo, uma atividade excitante e proibida. Atravessar o corredor na ponta dos pés, parar diante da porta do quarto e espiar pelo buraco da fechadura. Eu achei incrível essa parte que ela traz aqui, eu coloquei até uma exclamaçãozinha aqui nesse trecho. Acho que são discussões muito interessantes sobre essa questão da biografia e tô gostando do rumo que a autora tá levando aqui. Acho que vai ser bem legal comentar um pouquinho mais com vocês sobre isso aqui. E daí, para completar, um outro livro que eu estou lendo, já comecei o ano assim, 3 leituras, é um livro que eu tinha começado no finalzinho de 2023, ali em dezembro, que é inclusive um livro que tem certa conexão com esse aqui, né, por causa da Sylvia Plath, que é o livro Compaixão, da Anne Sexton, que também é uma poeta aí, que é pouco conhecida aqui no Brasil. Eu particularmente nunca tinha ouvido falar, teve a edição desse livro aqui, que foi trazida aí no Brasil pela Relicário. Aqui a gente tem a seleção e apresentação da Linda Gray Sexton, que é a filha da autora, e a tradução é da Bruna Beber. E assim, eu comecei a ler, aqui tem uma introdução, né, da filha dela, que é uma introdução muito boa, inclusive. Ela fala um pouco aí sobre a história da mãe, né, sobre as coisas todas a respeito da poesia dela. Ela é conhecida aí por ser uma poeta confessional. Então ela escreveu num período ali em que muitas coisas não eram faladas, então ela trouxe isso, né? Trouxe essa novidade ali na poesia dela, inclusive também uma época em que a poesia não tinha esse tom, né? Era um tratamento diferente que se dava ali para esse gênero. E aí aqui tem, se eu não me engano, um pouco da reunião de todo o trabalho dela, né? A edição tá lindíssima, inclusive, a Relicário sempre entrega tudo. E por que eu fiz essa conexão, né? Além da Sylvia e da Anne serem poetas, a Anne Sexton também suicidou. Então tem toda essa questão aí a respeito da história dela. Mas enfim, essa aqui foi uma autora ganhadora do Prêmio Pulitzer de Poesia em 1967. E eu já comecei a ler, né, alguns poemas aqui. Vai ser um livro que vai me acompanhar aí nos próximos meses, provavelmente, porque eu acho que esse aqui vai ser difícil de terminar. Acho que poesia é uma coisa que a gente precisa ler com calma. E já tô aí colocando em prática a minha meta de 2024, que é ler um pouco mais de poesia. Bom, então é isso. São esses os livros aqui que eu comecei e que vão aparecer aqui ao longo desse vlog, pelo menos inicialmente. E vou mostrando pra vocês como vão ser essas leituras.
na última Black Friday, eu fui comprar café e eu queria experimentar esse daqui. Só que não li direito. Nossa, tá horrível, né? Esse enquadramento, corta minha cabeça. Eu não li direito a informação, não tinha visto que era o quê? Café em grãos. Era pra comprar café moído. Aí eu fiz o quê? Ao invés de devolver o café, comprei um moedor. Mas assim, gente, que negócio difícil. Eu comprei esse aqui, né? Não pesquisei muito não. Mas assim, não recomendo, porque o negócio não moe direito. Eu preciso ficar repassando o grão de café várias vezes até realmente chegar no pó. No começo ele vai, só que ele vai afrouxando e aí não termina direito. Vou fazer de novo. Mas assim, o formato dele é muito bonitinho. Ele vem com esse outro potinho extra, que daí eu posso, tipo, acabei de fazer aqui, né? Aí eu vou trocar e guardar, né? Ou a parte moída. No caso, eu vou jogar aqui de novo pra moer mais uma vez, pra ver se dá certo passar esse café. O café está aprovado, o moedor nem tanto. Mas enfim, vou comentar um pouquinho sobre a leitura de A Mulher Calada, porque eu tô chegando aqui na terceira parte do livro. Falta um capítulo para chegar na terceira parte. E assim, eu tô amando essa leitura. Primeiro que a escrita da autora é muito boa mesmo, assim. Nossa, ela escreve muito bem. E a história em si tá me prendendo bastante, né? Eu já comentei, né, o que é que ela traz aqui. Ela vai falar aí sobre essa questão das biografias, focando aí em específico nas biografias escritas pela Sylvia Plath, da Sylvia Plath, né, desculpa. E eu achei que ela falaria sobre várias delas, mas ela foca em uma específico, que é da Anne Stevenson, que é, acho que é esse mesmo nome da escritora. Foi traduzida aqui no Brasil há alguns anos, eu cheguei a procurar, mas eu só achei em sebo, então parece que não tá mais disponível, né? Eu vou deixar a capa aparecendo aqui, ficou a tradução como Fama Amarga, ou Amarga Fama, enfim, esqueci. Vocês estão vendo a capa aqui? Então é essa daí, a edição que veio do Brasil. Eu até cheguei a procurar, não vi muitas outras opções de biografias da Sylvia Plath. Tem uma mais recente, que saiu, acho que foi publicada em 2015, que chama Isis Americana, se eu não me engano. Esqueci quem que é o autor, mas vou deixar aqui também para vocês verem. Mas parece que essa mais recente é uma biografia que conseguiu aí ter acesso a alguns outros documentos, algumas outras cartas, enfim, e trouxe aí uma versão mais atualizada sobre a história da Silvia. Mas não sei, né, se isso de fato acontece. Eu só dei uma olhada ali na sinopse quando eu tava pesquisando sobre isso. Mas falando sobre o livro em específico, a autora vai trazer aí sobre essa biografia da Anne, contando um pouco sobre como foi a produção ali, né? A Anne, ela teve contato com a irmã do Ted, que tem um nome esquisito, então eu vou continuar chamando ela de irmã de Ted aqui nesse vídeo. E ela era responsável pelo espólio literário da Silva. Então todo mundo que queria escrever sobre a autora precisava entrar em contato com ela, né, para poder ter autorização de citar cartas, de citar os materiais dela, enfim. E daí a Anne teve esse contato com ela e elas acabaram tendo ali durante muitos anos, né, esse contato, né, esse relacionamento para poder escrever essa biografia. E parece que foi uma coisa muito conturbada, né? A irmã do Ted queria muito contar a sua própria versão da história, mas ao mesmo tempo ela não queria fazer isso dizendo que era de sua autoria, né? Então ela estava ali o tempo todo tentando proteger o irmão, ao que tudo indica.
e repassava ali essas informações para Anne. Tinha um certo embate ali, né, da forma como a Anne, como biógrafa, enxergava as coisas e como a irmã do Ted queria que elas fossem ditas de fato, como que ela queria que apresentasse a Sylvia para o mundo, né? Enfim, muitas questões mesmo. Foi uma biografia que parece que não foi muito bem recebida pela crítica. E esse é um dos pontos, né? Essa questão da Anne ter tido esse contato tão próximo ali com a irmã do Ted, né? Muita gente acha que isso influenciou, enfim. Várias questões que a Janet vai discutir aqui nesse livro, ela traz um pouco disso, ela conversou tanto com a irmã do Ted, quanto com essa mulher, ela conversa também com um dos críticos ali, que parece que uma das pessoas que realmente movimentou ali essa questão de enxergar a biografia da Anne como uma biografia não muito boa, que era um amigo ali da Sylvia e do Ted, inclusive a parte que eu tô agora, a Janet está conversando com ele e... Enfim, é uma discussão muito interessante mesmo, porque assim, a gente fica pensando, né, aonde que vai? Até onde que se pode falar sobre as pessoas, né? Será que tá certo a gente ficar divulgando cartas que essas pessoas trocaram? Tá certo, né? Ficar divulgando detalhes íntimos sobre a vida dessas pessoas. Quem que pode definir isso, né? Principalmente quando a gente está falando de uma pessoa morta, né? Eu acho que em vida isso ainda é um direito da pessoa de decidir, né? Existem várias leis que vão de fato proteger essa pessoa em relação a isso, mas a gente sabe que é muito complexo isso, né? Mas quando a pessoa tá morta, né? Quem que toma essas decisões? Normalmente, no caso de escritores famosos assim, tem de fato uma pessoa que toma essas decisões. No caso, é a irmã do Ted, né? E só que aí, aonde que vai esses interesses, né? A Janet, por exemplo, deixa muito claro aqui em alguns momentos que algumas coisas foram publicadas sobre a autora, inclusive os diários dela, com interesses financeiros, né? Então, assim, eles sabiam que aquilo ali ia ter uma repercussão, que aquilo ia ter um bom retorno e, enfim, fizeram uma divulgação disso, né? Então, enfim, muito complexo. Ao mesmo tempo, fica também essa questão de, tipo, as pessoas querem ler, né? Os leitores dela querem saber sobre isso, querem ter contato com isso. Também fica esse ponto, né, de, tipo, será que ela gostaria que isso acontecesse? Será que em vida ela expressou alguma coisa em relação a isso, né? De querer que isso fosse divulgado em algum momento. Enfim, muito complexo. A autora cita vários outros casos aqui que eu acho que são bem interessantes de pensar. Ela fala, por exemplo, da Virginia Woolf. Ela só cita ela, mas eu sei que a Virginia Woolf era uma escritora que também não gostava de biografias, né? Ela tinha muitas questões com isso, criticou isso várias vezes. Mas a Virginia Woolf também teve muitas biografias escritas sobre ela, né? Depois da sua morte. E os próprios diários, né? Que foram publicados depois disso. A autora também conta o caso do escritor de O Apanhador no Campo do Centeio, que é um homem que viveu recluso durante muitos anos mesmo. Ele se recusava a fazer entrevista, a conversar com as pessoas, a ser fotografado, enfim. O cara realmente se isolou, assim, não queria falar com mais ninguém. E daí ela conta o caso aqui de um cara que tentou escrever uma biografia sobre ele, começou a entrar em contato ali com pessoas próximas da família dele, os amigos, enfim, muita gente que estava inclusive ansiosa para poder falar sobre o relacionamento com ele, né, sobre ele em si. E daí o cara chegou a publicar um livro com as informações que ele conseguiu ali, mas o autor entrou na justiça pra reclamar disso, porque obviamente ele não tinha concordado, enfim. Muitas questões, né? E daí eu lembro também, quando eu tava lendo sobre esses autores, eu lembrei que eu li uma biografia do Tolkien uma vez, e tem uma parte que o autor fala que fica muito claro que teve um momento da vida ali do Tolkien, principalmente no final da vida dele, que ele começou a organizar os materiais dele pensando que alguém ia repassar por aquilo ali depois para ser publicado, para falar sobre ele, sabe? Então, assim, claramente uma pessoa que tava de acordo, né, com essa questão de ter uma biografia, de ter mais pessoas lendo sobre ele, de ver os próprios materiais ali sendo publicados depois que ele falecesse. Eu não vou lembrar direito como que é a história, mas eu sei que o Kafka também tem uma questão com isso. Eu não sei se é em relação aos diários dele ou se é um dos romances dele, que ele em vida disse que não queria que aquilo fosse publicado. E aí eu acho que ficou na responsabilidade de um amigo dele, e daí no fim das contas foi publicado do mesmo jeito, né? Mesmo o autor tendo expressado isso. Mas enfim,
É muito complexo mesmo, né, pensar nisso, onde que fica o direito dessas pessoas depois que elas morrem, quais os interesses que precisam prevalecer quando a gente fala sobre esses conteúdos, né, sobre diários, sobre cartas e, enfim, até biografias sendo escritas, né, que vão ser escritas aí com base em conversas e nesses materiais todos que se tem acesso. Até onde está ok fazer tudo isso, né? A gente sabe que isso existe e a gente quer que isso exista, porque assim, né? Somos movidos à fofoca. Eu mesma fiquei assim, tô muito obcecada com essa coisa toda da Silvia. Tô louca pra ler os diários dela, porque tudo que ela fala aqui sobre essa mulher, sobre os diários, sobre a forma como ela escreve sobre as pessoas, quero muito ler mesmo. Mas, nossa, enfim, livro incrível. Eu já comecei o ano muito bem com essa leitura aqui. Eu fui pesquisar e eu acho que se os diários dela não fossem tão caros, eu comprava, porque eu tô realmente empolgada, querendo saber mais sobre essa mulher. Aqui tem algumas das obras dela. Esse primeiro título ali do Johnny Penney, que é a Bíblia dos Sonhos, eu não conhecia. Acho que eu nunca ouvi falar desse título, mas a autora fala dele no livro. Tem essa edição aqui, né, da Redoma de Vidro, que se eu não me engano saiu no ano passado, que tá bem bonita, uma edição ilustrada. Enfim, tem várias obras dela, né? A Mulher Calada aqui, que é o livro que eu tô lendo, tá com preço até legal, né? R$29,60. Aí, pra quem se interessou, fica a dica. Enfim, tem várias coisas aqui. Eu pesquisei só os diários, por isso que tá aparecendo meio outras coisas no meio. Mas enfim, vai ter que ficar só pra lista de desejados por enquanto. Amanhã, dia 6 de janeiro, é meu aniversário, daí eu aproveitei a desculpa pra passar na leitura, pra comprar um livro novo, que é um livro que eu tô querendo muito, muito, muito. Aproveitei para dar uma olhada nos lançamentos, vi alguns outros que me interessam, como esse novo livro da Socorro Acioli, mas o livro que eu tava querendo é o Divinos Rivais, da Rebecca Ross, que tem muita gente falando bem desse livro e a edição está lindíssima. Então, faz tempo que eu não leio um livro de fantasia que me prende, então peguei ele. Ele aí agora numa luz melhor pra vocês verem como que ele tá diagramado. A lombada tá toda colorida, com escrito ali na parte de cima, enfim. O livro tá lindo e vai ser uma das minhas próximas leituras. Passando aqui rapidinho só pra finalizar esse vídeo, eu espero que esse vlog tenha sido uma boa companhia pra você que chegou até aqui. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar uma curtida e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Agora eu vou sentar aqui para começar a minha leitura de Divinos Rivais, porque realmente estou muito curiosa para ler este livro e vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.